Olá, queridos, shalom a todos, a paz do Eterno. Bom, o vídeo de hoje é para falar de profetada. O que é profetada, irmão Felipe? É aquela profecia que não é profecia, vem da carne ou vem do sentimento, vem de qualquer lugar, menos da parte de Deus. É a profetada. Existe profecia, mas existe profetada. Eu vou contar um caso que aconteceu com a minha esposa. Minha esposa, em 2009, ela teve uma obstrução intestinal, teve que operar às pressas. Bendito seja o Eterno, que ela foi livre da morte, mas ela ficou com uma hérnia na barriga. Parecia que ela tinha 5 meses de gravidez, até mais, né? Mas estava bem grande a barriga dela, porque os médicos operaram às pressas, não tinha tela que se coloca na época, então ela teve que operar correndo. Então ela ficou com uma barriga grande até ela operar depois. Mas ela foi numa igreja, numa cidade, na cidade do Rio de Janeiro. Chegando lá, a minha concunhada, eu sabia da história da minha esposa, e nós fomos numa igreja. Foi interessante. E lá uma irmã se levantou profetizando que ela era como Ana, né? E que dentro do ventre dela e começou a profetizar que era uma criança que estava na barriga dela. Bom, resumindo, a pastora sabia a história da minha esposa, imediatamente corrigiu o que estava equivocado lá, né? A profecia equivocada, e ela foi e falou para a irmã pedir perdão a Rosângela, porque ela falou da carne. Isso, por incrível que pareça, foi no Rio de Janeiro. Aí viemos embora, minha esposa também foi numa outra igreja. E na mesma situação, a profeta veio e disse a mesma coisa, que ela era como Ana. Resumindo, em 2 igrejas profetizaram que ela estava grávida. Só que não era gravidez, irmãos. Era uma hérnia, irmãos. Então, veja só. Temos que tomar muito cuidado com profecia, né? Como que a profecia vem, irmão Felipe? Como que vem? A profecia, Deus fala claramente com você, de várias formas, né? Não existe exatamente uma forma padrão. Deus fala de várias formas. O Eterno pode falar num sonho, que muitas das vezes é um sonho revelação. É aquele sonho que parece que você está dentro dele. É um sonho de revelação. O Eterno pode dar enigmas como enigmas. Ele dá uma revelação em partes. Ele começa a dar uma revelação hoje num sonho, amanhã ele dá outra, de dia ele te explica o que ele te deu à noite. Então, por isso, nunca se equivoque, não se antecipe antes do Eterno te dar toda a mensagem, porque muitas das vezes falta parte da mensagem. Então, isso está registrado nos profetas, né? O Eterno diz que Moisés falava a face, com outros profetas o Eterno falava por sinais, por enigmas, por sonhos. Então o Eterno pode falar por sonhos, ou ele pode dar uma visão aberta, ou ele pode falar claramente no seu ouvido. Um dia eu estava no monte, né, orando aqui numa cidade vizinha, e lá tinha uma jovem, e o Eterno começou a falar para mim. E eu sempre peço coisas novas a Deus. Eterno para falar no meu ouvido, eu peço ao Eterno para me dar visão, eu vou orando e vou pedindo ao Eterno. E nesse dia o Eterno falou no meu ouvido, falou a situação daquela moça que eu não conhecia, porque na realidade eu queria ir no monte, então eu chamei o varão, né, que não me deixa mentir, o varão Giovan, Maurício, para ir no monte. Chegando lá, eu não sabia quem estava lá no monte planejado lá, porque eu pensei que eu ia eu e o Gilvan. Chegamos lá, tinha irmãos, tinha irmãs. E uma das irmãs que estava lá, Deus começou a falar. Então eu pedi a Deus que falasse aqui neste ouvido. Mas o Eterno, cada oração ele falava um pouco daquela moça. Ele falava de coisas que ela estava passando naquele momento. Mas foi em partes. Ele foi falando de acordo que a gente foi orando, e eu não conhecia a vida da irmã. No final das contas, a irmã contou qual era a situação e Deus confirmou o que ele tinha falado. Quando o profeta fala,
Deus confirma. Se foi Deus, Deus confirma o que o profeta disse. Então, eu já vi profetada no monte. Olha só, o profeta dizia, Deus vai dar tantos dias para você, 12, 15 dias, que a pessoa estava desconcertada e Deus ia levar aquela pessoa. E Deus não levou a pessoa. Então existe profetada, mas existe profecia. Então, como que você fica firme? Você está vendo eu aí todo o esporte. Eu não preciso estar social para chegar aqui e falar de vida espiritual. Eu já priorizei muitas das vezes a roupa social, o terno, a gravata. Mas Cristo, o que ele fazia? Ele andava igual o povo. Todos os judeus andavam iguais, roupas iguais. Tanto que Cristo diz, quem tem roupa de linho fino mora em palácio. O que ele quer dizer? O povão vestia tudo igual, sabe? Então Cristo se parecia com João, com Pedro, é tudo igual. Tanto que Judas teve que dar um beijo no rosto de Yeshua para poder dizer, esse aqui que é o Mashiach, porque eram todos galileus, né? Eram parecidíssimos. Então, irmãos, o que acontece? Eu não preciso estar aqui vestido, eu podia fazer vídeos, botar um terno e uma gravata, sabe? E para padronizar aqui. Eu estou aqui mostrando de forma muito simples o nosso dia a dia. Eu não preciso aqui fazer uma liturgia para explicar algo espiritual. E para Deus me usar, eu não preciso estar vestido com vestes sacerdotais. Entende essa questão, meu irmão? Então, a visão Deus dá revelação. Olha, Deus mostra quando há ministro em pecados numa comunidade. Deus mostra quando aquela comunidade, qual é a doença que aquela espiritual, que aquela comunidade está passando. Eu fui numa igreja por cerca de 5 segundas-feiras. Era uma igreja que fazia cultos de libertação e convidava pastores de fora para poder estar vindo trazer a palavra. Em todas as segundas-feiras sequenciais, e durante um mês que eu fui, os pregadores falaram a mesma mensagem, um pregador sequência o outro. E a mensagem era sobre o leproso. Veja, irmãos, eles não profetizaram, não deram reteté, não deram voadora, não deram cambalhota, mas foram usados extremamente por... Quem foi sequencial nas segundas-feiras, viram que o pregador era de uma região, de outra região, estava dizendo que ali havia leprosos. E a lepra fala de pecado. Então Deus estava falando ali, era uma grande revelação. Então existem formas de Deus falar. Deus pode falar pelas circunstâncias que você está vivendo. Ele não precisa vir uma voz aqui, uma luz. Não. Ele pode estar falando com você através de uma mensagem no rádio. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia para finalizar esse vídeo sobre revelação. Uma vez eu estava dormindo, tive um sonho revelador sobre o fim dos dias. Quando eu desci para uma casa do lado aqui minha, do lado nosso aqui, a televisão estava ligada, estava passando uma reportagem. E aquela reportagem, o sonho estava pela metade, faltava algo para completar o sonho. Quando eu olhei a imagem, assim que eu acordei eu desci, quando eu olhei a imagem, Deus completou o sonho que Ele me deu. Então o Eterno trabalha desta forma, várias formas Ele trabalha. E nesta oportunidade Ele me deu esta visão. Quantas visões eu tive? Já tive visões com olhos abertos, já tive visões, Deus está sentado ali, Deus me dá uma visão instantaneamente, de Deus às vezes falar comigo. Olha, eu tive uma experiência numa época, né, que Deus queria falar algo que Ele precisava fazer, Deus falou o nome, Deus falou tudo. Então o Eterno Ele fala, dependendo da situação, se ela tiver um tenor de vamos dizer, necessidade, Deus fala abertamente, claro que sim. Ele não dá enigma. Dependendo da situação. Se for uma situação mais séria, Ele fala abertamente. Uma vez eu tinha que falar algo com minha esposa, que Deus estava falando comigo,
E eu queria saber se ela era ela ou se era uma outra pessoa. E aí eu falei, Senhor, é a Rose, minha esposa, ou é outra? E o Senhor falou assim, é a Rose, sua esposa. Falou abertamente assim, como eu estou falando com você. Então veja só, existe profecia, existe revelação de Deus hoje. Ainda existe profetas, mas existe aí umas profetadas, né? Profetadas que pelas barbas do profeta, né? Existiam alguns profetas que na boca deles só entrega chave de carro, chave de casa. Mas não existe a demonstração, correção, sabe? Temos que tomar muito cuidado. Bom, finalizando aqui, a profecia do Eterno, as palavras de Deus nunca vai contra o que ele disse. Como assim? As profecias bíblicas nunca irão contra a palavra que ele disse. Uma vez eu disse para uma pessoa que eu gostava e gosto ainda, apesar dela não estar aqui. Eu falei sobre o casamento para esta pessoa. E um dia eu dei um estudo para ele do casamento, falando do divórcio, né? Que Deus não se agrada do divórcio. Ele me disse assim, olha, eu fui numa profeta. Quando eu cheguei lá, ela me disse tudinho. Ela disse que estava me esperando e que era de Deus o que eu tinha que fazer. E eu disse para ele, você já ouviu a história do profeta jovem e do profeta velho? Não é porque um profeta disse, ou porque teve a coincidência de acontecer. Porque o diabo profetiza, irmãos. Só que no caso do jovem profeta e do profeta velho, era o próprio Deus testando o profeta jovem. Então, muito cuidado. Deus nunca vai contra aquilo que ele diz. Jamais o Eterno vai falar que você pode se separar desta mulher que Deus te deu, que é a mulher da tua mocidade, que te deu filhos, que andou contigo, fez você crescer, e agora, do nada, ele vai dizer para você, filho, pode se separar e casar com uma outra. Deus não vai falar isso. Se existe uma profecia do tipo, é profetada. E temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes é profeta velho. Quem conhece a história, quem conhece a Bíblia, vai entender a minha linguagem do profeta velho e profeta novo. Isso está no livro dos reis. Tá? Então, temos que tomar cuidado com profecia. Então, cuidado com a profetada. Tá? Cuidado com o que você ouve. Tem que estar de acordo com a palavra. Eu sou dos dons. Eu creio nos dons. O Eterno fala abertamente, muito claro, dá visões, e visões claríssimas, né? Ontem, o Eterno me deu uma visão de manhã, já estava se cumprindo. Deus dá, irmãos, visões, mas eu busco, madrugadas orando, jejuando, se santificando. Agora, Deus não fala só o que eu quero. Tem hora que ele aperta e tem hora que ele fala duro. É uma correção duríssima. Eu nem vou contar as vezes que o Eterno já me chamou a atenção. Então o Eterno fica só te dizendo que vai te exaltar, que tu vai subir dos palcos da vida. Ele te corrige. Ele te coloca no lugar que você tem que estar. E se você serve a Ele mesmo, Ele te fala o que tem que falar e o que você precisa ouvir. Mas tome cuidado, irmãos, com as profetadas, com o que ouve e com o que fala. Uma vez eu vi um livro de Rebecca Brown, li o livro de Rebecca Brown, e é interessante essa questão. Ela diz lá algo interessante. Quando um falso profeta, que é usado pelas forças malignas, porque o profeta pode ser usado na carne, que é algo que ele fala da carne dele, do desejo dele, mas ele pode ser usado pelas forças malignas. Por isso que é bom e é interessante ter o dom de discernimento. Ela disse o seguinte num dos seus livros: quando você ouve e dá atenção a um profeta que é usado pelas forças malignas, você dá legalidade para que esse demônio comece a operar esses sinais que ele mesmo profetizou na tua vida. Então tem pessoas que não foi Deus que profetizou na vida delas. Foram forças malignas. Mas, irmão Felipe, como que eu vou saber que é demônio ou que não é? Discernimento.
Você recebeu uma profecia? Ore a Deus. É do Senhor? É do Senhor isso? Ou não é? Isso vem da sua parte ou não vem? Porque há muitas vozes, irmãos, pela vida, pelo mundo. Então, cuidado com o que ouve, para que você não erre nessa área, tá bom? Então pode ser profecias, pode ser profetadas que vêm da carne, do sentimento humano, que é falho, ou profecias que podem vir da parte de Deus. E as profecias que vêm da parte de Deus, você entende e você sabe que vem do Senhor. Mas o diabo é astuto. Ele também pode profetizar querendo se passar por um anjo de luz. O próprio apóstolo Paulo falou isso. Quando Cristo foi tentado pelo próprio Satanás ele não usa um livro satânico, ele usa a Bíblia. Muita gente tem o Salmo 91 aberto dentro dessa casa. Quando Cristo foi tentado, o diabo usou o Salmo 91. Então, ficar com a Bíblia aberta não expulsa demônio. Tá? Falar em hebraico não expulsa demônio. O que expulsa demônio é a tua autoridade, que você tem em nome do Filho de Deus. Se você não tem autoridade dada pelo Filho de Deus, você não vai expulsar nenhum demônio, nem em aramaico, nem em outra língua. Tá? Mas se você tem autoridade dada por Deus, o diabo sai fora. Mas o diabo ele usou o Salmo 91. Para vocês verem como que o diabo conhece a Bíblia, é um ser milenar, sabe muito bem, é um psicólogo milenar. Ele entende. O diabo muitas das vezes ele cria uma linha de sugestão. Ele não pode ler seu pensamento. Mas o diabo já viu vários tipos de pessoas iguais durante gerações, então ele faz um cálculo, né? E ele muitas vezes profetiza em cima daquilo que ele calculou, né? Irmãos, muitas pessoas acham que o diabo é um cachorro morto. Cuidado, irmãos. Tem muitos pregadores aí que não sabem nem o que estão falando, tá? Não devemos exaltar as forças malignas, mas temos que saber se ele enganou uma terça parte dos anjos, enganou as nações, conforme disse o Apocalipse, temos que vigiar. Amém? Ele enganou Eva, a serpente enganou o homem. Por causa do engano que ele enganou Eva, o homem peca e a terra se torna amaldiçoada. Então, irmãos, não brinquemos com essas coisas. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Se esse vídeo te edificou, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos que vamos pregando a palavra de Deus. Amém? Deixa sua sugestão de vídeo aí e que o Eterno nos abençoe em nome do Mashiach. Shalom Lecolam a todos.